Pastor, estou sentindo que o meu casamento está no fim. Sério, que tristeza. Nossa, eu estou tão aborrecido. Já sabe qual dos dois que morre? Não, ninguém vai morrer não. Então não vai acabar. É até que a morte o separe. Perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Tem sogra aí vivendo quase 100 anos. Parece irmã do Highlander. Só morre se cortar a cabeça. Você tá rindo, mas é sério. Tá certo? Então aprenda. Vai casar? Espera a voz que manda. Casa. Eu quero casar para fazer sexo. Não casa. Não vai fazer? Não é verdade? Tem nego que acha que eu tô brincando. Não é. Ô, louco. Esse dia eu estava num evento, o cara falou assim: pastor, a minha mulher faz amor comigo todo dia. Eu falei: irmão, você não tem uma mulher, você tem um anjo. Você casou com um anjo, não tem, isso não é mulher não. Então para com essa... Vai fazer as coisas, escute o tempo certo. Deus está no controle da sua vida. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo, não precisa, entendeu? Não precisa. Pastor, descobri que eu estou com a doença terminal, vou morrer. Que vai morrer o quê, rapaz? Você vai morrer se Deus quiser que você morre. Se Deus não quiser que você não morre, acabou o problema, acabou. Mas eu já entreguei os pão, então morre. Se lasca então, vá perturbar outro. Aí não é com Deus, é com você. Então, calma, não tenha que queimar a etapa não. Quer ficar rico? Pastor, eu quero ficar rico. Então, o que eu preciso fazer? O mais rápido para ficar rico. Pede a Deus uma ideia para você criar um aplicativo. Senhor, me dá uma ideia para me criar um aplicativo. Igual Facebook, sabe? Eu queria assim, na mesma categoria do Uber. Não tem ideia de nada. Tem uma ideia boa, nada. Certo? E quer ficar rico. Entendeu? E isso. Aí faz igual laranja, fica rico em vitamina C. Porque não é possível, gente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu escuto cada besteira. Então, aprenda que Deus tem um tempo para você. Agora, eu aprendi uma coisa: Deus não tem acaso. Se tem alguém que não perde tempo, é Deus, ainda que tenha todo o tempo do mundo. Porque Ele, certo, é eterno. Mas Ele não trouxe você aqui para jogar uma conversa fora com você. Ele trouxe você aqui para falar uma palavra para mudar a sua vida para sempre. Então, se a voz da desobediência está falando com você, aprenda sobre a verdade para você combatê-la. Se você está com dificuldade de tempo certo, fique tranquilo. Deus está no controle de toda a sua vida. Eu hoje não tenho cor mais para nada. Eu trabalho para caramba, mas não tem pressa de nada. Está tudo na mão de Deus. De Deus. Eu fiz uma negociação com um camarada, combinei uma coisa, houve umas coisas que não foi muito bem tratada. Conclusão, o camarada pediu para eu pagar ele antes da hora. Tentei falar, mas ele falou: não, eu preciso disso aqui. Eu falei com Deus: Senhor, e o cara falou: eu vou pagar aí antes da hora. E agora, como é que eu pago ele? Pois ontem de manhã, uma das primeiras mensagens está no meu celular. É um empresário, falou: pastor, eu preciso dar uma oferta para o senhor hoje. Uma oferta de tanto. Eu falei: paguei. Que se Deus for com você, meu irmão, os céus se abrem. Ele tem janela nos céus, porta na terra, Ele tem anjo, ele tem todos os recursos. Então você precisa saber quem é que você serve. Posso ouvir um amém? Vamos para a terceira voz, porque a voz vai ficando mais interessante. Números capítulo 22, verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Agora é uma jumenta que está falando. E olha o que a jumenta faz. O que eu te fiz? Para você me bater 3 vezes, violência doméstica. Então a dona apanhando aqui. Preste atenção nisso, tem uma voz muito maneira. Olha só. O Balaão está indo com a jumenta dele. Aí a jumenta olha lá na frente da direção que o Balaão está indo e tem um anjo em pé. A jumenta desviou do anjo. O Balaão bateu nela. A jumenta não falou nada. Novamente, o anjo aparece na frente. A jumenta desvia de novo. Aí o Balaão já bateu. Aí vai passando num lugar estreitinho, o anjo aparece. Ela imprensa o pé dele
no barranco. Aí ele desceu e bateu na jumenta, a jumenta não aguentou tanta violência. Falou: rapaz, o que eu te fiz? Ele começa a conversar com a jumenta sem notar que está conversando com a jumenta. E a jumenta falou: rapaz, sempre fui sua, nunca fiz isso contigo, que é isso? Que violência é essa? Olha que jumenta educada. Aí ele falou: você dá sorte que eu não estou com a espada, que se eu tivesse com a espada aqui, eu tinha matado você agora, sua jumenta infeliz. Essa tradução é minha. Aí ela disse: mas eu não fiz isso. E nisso, os olhos do Balaão se abriu e ele viu o anjo. Na verdade, eu não sei quem era o jumento nessa passagem. Eu acho que era a jumenta que tinha que montar nele. Que voz é essa voz da jumenta? Pare para pensar. Nós já ouvimos a voz da desobediência. Temos dificuldade de ouvir essas vozes do momento certo, que muitas vezes tenta nos impulsionar, nos traz essas incógnitas. Pastor, por que é tão subjetivo sempre? Porque Deus quer que venhamos depender sempre dele. Não há confusão. O que há é desejo de ser próximo de nós. O que Deus quer é estar perto de nós, é ter uma comunhão conosco, para que as coisas aconteçam na nossa vida no tempo dele, porque o tempo dele é o melhor para nós. Agora aqui, o que temos aqui é a voz da sensibilidade, a sensibilidade de ver coisas além dos nossos olhos físicos. A voz da jumenta é a voz que diz para Balaão: cara, eu não vou passar porque tem um ser celestial ali na frente. Eu não vou passar porque eu estou vendo algo ali na frente, mas eu não estou, eu não consigo ver. Qual é o grande desafio disso? A jumenta pertence a Balaão, os dois caminham juntos, porém eles não enxergam a mesma coisa. Não há um alinhamento no que eles veem. Deixa eu falar uma coisa para você, e ela pode parecer muito dura. Se você quer viver, ter ou fazer alguma coisa, aproxime-se de quem tem, faz e é. Você quer ser alguém de oração? Você anda com quem ora? Você quer ter um nível de espiritualidade melhor? Suas companhias têm isso? Pare para pensar. Nós vamos precisar de muita sensibilidade para ouvir essa voz. A voz que diz: olha, cara, tem alguma coisa aí na frente que você não consegue ver, mas eu consigo. Essa percepção. Muitas pessoas quebram a cara o tempo inteiro. A vida está mandando gente para entrar. Eu já falei isso aqui. Salmo 115 diz: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então todos os dias a vida está mandando gente para entrar na sua rede social, para estar perto dos seus filhos, para estar perto do seu cônjuge, certo? Todos os dias. Porém, se há Deus, porque se todos viessem em nome do Senhor, não tinha problema. Você não precisava selecionar ninguém. Todo mundo vem em nome do Senhor, então recebamos todos que vêm. Mas não é assim. Se Deus manda 10 pessoas por dia, o diabo manda 100 e embaralha as 100 com as 10. E a você e a mim cabe a responsabilidade de selecionar quem é que entra na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz da sensibilidade. Aquela voz que vai dizer que por detrás daquilo que está acontecendo tem Deus. Muitas pessoas não conseguem a discernir. Por quê, pastor? Porque é difícil? Não, porque não estão perto. Não é difícil, é fácil para quem está perto de Deus, porque tudo o que eu estou falando tem a ver com Deus. Quando a jumenta diz para ele, certo, eu nunca fiz isso, e ele diz: eu te mataria. Aí ele começa a ver o que a jumenta viu. Aí ele começa a entender por que é que ela não passou. Ele começa a entender que ela tinha razão de fazer aquilo que estava fazendo. O grande desafio da nossa vida é esse. Nós estamos com igrejas lotadas de pessoas e pessoas querendo lotar as igrejas, porque nós nunca tivemos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, uma sociedade tão faminta por Deus. Mas também nunca tivemos uma sociedade com um nível de comprometimento tão baixo com Deus, sem sensibilidade nenhuma. Nada. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não medita, não busca companhias, certo? Por que você acha que eu prego? O que você acha? Você acha que caiu do céu um dom para pregar? Não, querido. Eu poderia te falar aqui pelo menos 6 ou 7 referências de gente que falava e falava bem, muito bem. Desde Pindamonhangaba, num seminário que tem um camarada extraordinário, até, por exemplo, a Igreja Católica, como o Padre Léo.
Muitas pessoas, tem católicos aqui? Levante a mão. Então você já deve ter visto muita afinidade entre o meu jeito e do Padre Léo. O que eu fiz? Comecei a me aproximar de gente que fazia o que eu gostaria de fazer, e hoje faço. E é assim que funciona. O que nós estamos precisando é dessa sensibilidade, ouvir essa voz, sabe, que fala das coisas espirituais, que não estão além, né, ou que vão além dos nossos olhos. É isso que a voz da jumenta representa isso. A voz que vai mostrar a Balaão que tem alguma coisa à frente dele que ele mesmo não conseguia ver. É isso que as pessoas estão quebrando a cara. Sabe o que elas me dizem? Pastor, eu casei, essa pessoa se transformou. Olha, eu me decepcionei tanto. Eu estou assim. E quando eu olho, se você olhasse com os olhos que eu consigo olhar esse cônjuge, às vezes eu vejo no gabinete, entre o marido e a mulher, e eu vejo os dois falando. E eu fico só escutando. No final, eu me pergunto como é que um casou com o outro. Eu falo, não é possível. Eu não falo, lógico, não vou desgraçar o que já está lascado. Mas eu falo, gente, esse cara não seria meu funcionário. Quanto mais eu casaria com ele. Essa mulher, eu não queria ela como vizinha, quanto mais como esposa. Mas as pessoas não têm sensibilidade nenhuma para ler o que está acontecendo com o outro. É a voz da sensibilidade. Tem dia, meu filho, a minha mulher saiu, eu posso falar. Tem dia, meu filho, que eu preciso de sensibilidade para entender ela. Pensa, sabe? Chego para ela e falo, o que foi? Não foi nada. Não foi nada. Mas o nada de uma mulher foi tudo de ruim. Minha vida quase acabou hoje. Eu sou uma sobrevivente. E aí, mas eu não posso falar isso. Então eu tenho que falar como? Querido, tem dia que é extremamente desafiador. Parece que tudo está contra nós. Mas Deus está do nosso lado. Mas eu entendo, entendeu? São dias desafiadores. Os dias são maus, tenebrosos. Está muito difícil. E não era nada. Mas o nada era tudo. Sensibilidade. Sua sogra chorando porque seu marido abandonou ela. Sabe? Minha filha, você vai ver. Seus também vão crescer. Fala, minha sogra, não precisa amaldiçoar. Cada uma com sua toxina. Certo? Você está rindo, mas é sério. Sensibilidade para entender o homem, para entender os filhos, para entender gente. Você precisa a voz da sensibilidade, sabe? Para entender, porque é maneiro. Só que, também já falei isso aqui, hoje tem gente tão frustrada com viver com gente que quer viver com bicho. Dorme com o bicho, bota o bicho na cama. Sangue de Jesus. Se você dorme, eu respeito. Mas isso para mim é um comportamento altamente atrasado, entendeu? Faz muito tempo, você precisa te avisar, faz muito tempo que o homem parou de dormir com os bichos. Aliás, trocou os bichos que dormiam. Também não sei se seu cachorro... Talvez você pensar bem, você tem 2 cachorros. Às vezes dorme com um, só troca um pelo outro, sei lá também, ou um de cada lado. Também não sei. Esse dia eu estava num lugar, a mulher chamou o nome de uma menina, eu estou esperando para tomar, eu estava tomando um café na cozinha dela, entrou um frango. Eu esperava uma garotinha, entrou um franguinho, mas pensa num franguinho lindo. Ela gritou o nome, eu não lembro o nome da menina, que eu achei que era menina. De repente entrou o franguinho. Eu falei, eu que achava que tinha visto de tudo. Aí ela falou assim, aí ela falou o nome da franguinha de novo. Aí que a franguinha ficou oriçadinha. Aí eu entendi. Aí ela falou, olha pastor, que linda, é minha filha. A minha vontade era falar, onde é o ninho da senhora? Ou cadê o galo? Não é verdade? Alguma coisa desse tipo. Porque hoje está assim de gente que não quer lidar mais com gente. Sensibilidade. Tem que aprender a fazer leitura dos outros. Tem que, hoje você vai para o trânsito, para a rua, você não sabe como é que as pessoas estão. Você tem que aprender a fazer a leitura. Sensibilidade. Vamos aqui para me adiantar? Vamos lá. Outra voz, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, não vos desviai nem para a direita nem para a esquerda. Agora é a voz da obediência. A voz não que está por detrás de você, a voz que está por detrás de você. Ela está em você.
por detrás das suas ações, por detrás das suas escolhas, por detrás de tudo aquilo que você está fazendo. É a voz daquele que está por detrás de você. Quando você chega, você não chega sozinho, chegou alguém com você, e essa voz vai sempre dizendo para você: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a voz que o crente tem que ouvir o tempo inteiro, no casamento, nos negócios, certo? Em qualquer área da vida dele, é a voz da obediência. Eu vou me manter desse jeito, não interessa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não sou como todo mundo, eu sou quem Deus separou para esse tempo. É assim que funciona. A grande verdade hoje é que a maioria de nós não conseguimos viver uma vida prazerosa, pelo menos nas áreas que são necessárias. Por quê? Porque temos dificuldade de tomar decisões, e decisões são tomadas pelas vozes, quer desobediência, certo? Quer a voz da sensibilidade, quer a voz do tempo certo, quer a voz da obediência, o tempo inteiro. Você vai sair daqui, por exemplo, e vai embora para casa, se a voz te orientar a fazer isso. Senão você ainda vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai fazer alguma coisa. É assim que funciona. Como eu disse para você, não tem problema. Você não precisa ficar o tempo inteiro ligado, 24 horas, preocupado com suas decisões. Mas você não pode relaxar no que diz respeito às decisões que pode te trazer grandes prejuízos lá na frente. E a última voz, Mateus capítulo 3, verso 17. Eis que uma voz dos céus dizia, preste atenção, nós temos a voz da serpente, a voz da sarça, a voz da jumenta, a voz da obediência que fala por detrás e a voz dos céus. Agora a voz diz, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tá bom, ouvi a voz. É o que o céu está dizendo. Não é apenas para Jesus, é o céu que está falando. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Dali do batismo, Jesus vai a Jericó, monte do precipício, monte da tentação. E ali o diabo aparece para ele e diz, se você é o filho de Deus, como se eu sou o filho de Deus? Eu acabei de ouvir isso do próprio Deus. Os céus me disse que eu sou filho de Deus. Mas a serpente agora vem, como sempre veio, para conversar com todos. Talvez diálogos diferentes, falando de solidão para Elias, utilizando talvez assuntos diferentes, mas a voz é sempre a mesma. O propósito de nos desviar. E a voz diz para Jesus, será que você é mesmo filho de Deus? Então diga para essas pedras se tornarem pães. Então lance do pináculo abaixo. A voz dos céus é a voz da identidade. É a voz que diz para você quem você é de verdade, independente da opinião pública, independente do que os outros vão dizer. Preste atenção, quando alguém é politicamente correto, ele é alguém que é capaz de quebrar princípios para manter a sua imagem em determinados ambientes. Quando alguém é equilibrado e convicto e tem identidade, ele mantém seus princípios em qualquer lugar que estiver, para satisfação própria. Hoje nós estamos vivendo um grande problema de identidade. As pessoas não sabem quem são. É o tempo inteiro papagaios. Papagaios. Você entra, é todo mundo falando o que todo mundo está falando. Dependendo do curso que você for fazer, e hoje são muitos, você vai ouvir a mesma coisa de todos eles, porque todos eles estão falando a mesma coisa. Ou seja, praticamente é uma identidade só para todos. Nós vivemos uma crise, porque pessoas não são capazes de descobrir quem são, porque às vezes ser quem você é pode fugir do padrão, pode fazer você receber o título de palhaço, pode fazer você ter que viver debaixo de determinados títulos pejorativos, mas você sabe quem você é. Tem gente que pensa que eu sou uma ameba. Por exemplo, se eu vou falar num evento da maçonaria, nossa, o pastor agora é maçom. Aí eu vou falar num evento político, nossa, o pastor agora é corrupto. Aí eu vou e tiro uma foto com quem? Nossa, o pastor
faz apologia à homossexualidade, se não se tornou. Aí eu tiro uma foto com um divorciado. Nossa, pastor, não sabe que essa pessoa é divorciada. Ou seja, eu não posso influenciar ninguém, eu só sou influenciável. É o que as pessoas pensam a meu respeito. Só, querido, que ó, eu não tô nem aí. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem eu sou. Então eu queria que você saísse daqui para quê? Para viver o extraordinário. Porque você está morrendo. Já já alguém fala 3.228. Era você, sua senha. Quem é esse aí? Você morre. Aí morre de quê? Se infarta. E aquele ali, uma pneumoniazinha. Aqui, aquele outro lá, aquele ali, caminhão, atropela. E o outro, que morre de amor. Porque a morte só dá desculpa. Aí você morreu, o que aconteceu com a sua vida? Nada. Então vai se divertir, pega essa mulher sua, que está aí hoje, é ruim, mas é sua. É o que deu para arrumar. Fazer o quê? Era para casar contigo. Não dava para arrumar nada melhor. Esse homem da senhora aí, que a senhora nem sabe ser homem. É isso mesmo, isso aí ruim desse jeito. Pega esses filhos, abraça eles, fala, Senhor, tem misericórdia dessas crianças. A mistura entre eu e meu marido, só a graça do Eterno. Precisamos do teu agir. Passa a sua sogra. Isso, leva bastante soro antiofídico para esse evento. Para se divertir, aprendendo a ouvir a voz que vai falar para você decidir as coisas. É assim que funciona. O tempo inteiro você está recebendo instruções. Ninguém vai agir por você. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Se o diabo fizer você pecar, o pecado é dele, não seu. Ele não faz você pecar, não. Ele influencia você e deixa você escolher. A influência, é isso aí. É isso que nós estamos vivendo. Então, é você que decide. Então não reclame da sua vida. Vida é meio filosófico, mas vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está fazendo, né? Muda o que você está gritando. Se você falar assim, ui, você escuta o quê? Ei. Não, você escuta ui. Então você não gosta de como está seu casamento? Leva hoje esse marido para casa. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Aí quase todo mundo. Isso aqui é quase uma terapia de grupo. Leva hoje seu marido para casa e pensa assim, olha só. Você é um príncipe. Como é que trata um príncipe? Vamos para casa para saber como é que trata príncipe. Que isso é um príncipe, isso. Comida para príncipe, sexo para príncipe, vocabulário para príncipe, tudo para príncipe, tudo. Mas por que será que ele não é um príncipe? Porque pensando bem, para ele ser príncipe, ele seria casado com uma princesa. Eu sou princesa? Não. Aí o marido agora. O marido. Leva hoje a sua princesa para casa. Trate ela como princesa. Fale com ela como princesa. Beije ela como princesa. Entendeu? Seus filhos vão ficar doidos. Que... Papai e mamãe estão fumando alguma coisa. Eles estão fumando alguma coisa. Não é possível, não é possível. Falei que esse negócio de igreja não é tão bom. Então vá para casa, pô. Vai para casa. Estou falando sério. Pegue na mão da sua esposa e vai para casa. Falou, você é minha princesa. Sabe o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Isso. Mas se divertir. E sempre atento a quem está falando contigo. Porque serpente, dragão, diabo, sogra, vai tudo. Ô, gente, eu costumo dizer, quando eu falo para quem não casou, eu digo, não escolha alguém sem defeito. Escolha alguém que tem defeito que você tolera. É só isso. Entendeu? Se você tolerar o defeito da pessoa, provavelmente você não vai ter nenhum problema com ela o resto da sua vida. Mas se você não tolerar, quando eu olho as pessoas com esses hábitos diferentes, com essas maneiras, estudando e tendo que lidar depois com uma cultura tão diferente, por exemplo, ele cresceu com as dívidas sendo paga atrasado. Ligava para lá, cobrava, o caminhão da companhia elétrica entrava na rua,
Meu Deus do céu, vai cortar a luz lá de casa, aquela coisa toda. Sempre foi nessa tensão. Ele cresceu assim, isso para ele é a coisa mais normal. Ela, o pai dela, sempre pagava tudo adiantado. Então, se for cortar a luz na casa dela, ela morre de vergonha. Ele vai conversando com quem vai cortar aí mesmo, vai. Corta não, te dou um dinheiro para você não cortar, eu não. Para ele, gente, aquilo era perfeitamente natural, certo? Então, quando eu vejo as pessoas, elas vêm de escolas totalmente diferentes, e quando se encontra e começa a achar que é defeito. Eu brinco com família aglutinada, família dispersiva. Você já deve ter ouvido. A turma, aquelas famílias que eles vivem tudo junto. Os parentes tudo montuado. Vai para uma casa de praia, 50 pessoas, numa casa de 2 quartos. Dorme tudo junto, enxuga com a mesma toalha, sabão com o mesmo sabonete, não é verdade? Penteia com a mesma escova, come no mesmo prato. Vai comprar um carro, vai 10 camaradas junto para a concessionária, junto com ele. Entra tudo, mexe no banco. Quer saber? Sim, domingo tá tudo um na casa do outro. As mulheres emprestam bolsa, sapato, maquiagem, vestido. Eles vivem naquele furdunço, tudo junto. E são totalmente felizes, vivendo naquele aglomerado. Certo ou errado? Isso. Os aglutinados. Mas tem os dispersivos. Dispersivo? Dispersivo, se for para uma casa de praia, que é uma suíte para ele. De preferência com uma geladeira lá dentro, chave na porta. Ele tem 2 sabonetes, um para lavar as partes de cima, outro as partes de baixo. Dispersivo, ninguém toca na toalha dele, senão ele não enxuga mais. Se tiver molhado, ele já reclama, é ou não é? Sim. Dispersivo vai comprar carro, compra o mesmo modelo, a mesma cor, só um ano mais novo, e chega em casa de noite, que é para ninguém ver, porque ninguém tem nada a ver com a vida dele. Parente dispersivo para aparecer na casa dele, tem que ligar e avisar. Tô querendo ir aí, porque o dispersivo precisa se preparar psicologicamente para receber uma visita, porque é um estranho. Parente aglutinado é igual fantasma, ele parece, é ou não é verdade? E pronto, e é sempre muito bem recebido. Aí, um dispersivo casa com aglutinado. O parente do dispersivo chega na casa dele sem avisar. Olha o dispersivo falando com o marido. O que tá fazendo aí? É minha mãe. Dana-se que é sua mãe. Tinha que avisar. Manda esse povo embora. Entra dentro do quarto, se tranca e o outro tem que ficar mentindo. Tá passando mal. Nada, é simplesmente um dispersivo. Casamento de dispersivo com aglutinado. Dispersivo. Ô gente, 300 pessoas no casamento. 20 é convidado dispersivo. 280 do aglutinado. Dispersivo vai casar e disse assim: olha, eu vou me casar tal dia, não sei se eu vou fazer nada não, entendeu? Mas eu vou me casar, tô só avisando. E acabou. Aglutinado. Menino, vou casar, viu? Pode ir, tem convite não. Ó, muita comida. E leva o presente. Você pode estar rindo de você ou da sua comida. Por isso que quando vai casar, eu falo para quem vai casar: nunca more muito perto dos parentes, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia, e muito longe eles vão para passar muitos dias, é ou não é? Então o problema é praticamente o mesmo. Então não tem problema se casar, desde que saiba o que está fazendo. Aglutinado e dispersivo. É assim, entendeu? Por exemplo, imagine 2 famílias. As famílias do aglutinado saindo para jantar com a do dispersivo. O dispersivo entra no restaurante, pega a cadeira. O aglutinado diz assim: sentar aqui, tá? O dispersivo vai chamar o garçom. Ele tá vindo já. O aglutinado: ô moço, nós estamos com fome aqui, ó. Aí vem o garçom, vai falar com o dispersivo: o senhor vai beber o quê? Ele diz: qual o pH da sua água? Você tem uma água com gás, com limão espremido? A mulher do dispersivo diz: o senhor tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho só para dar um. Aí o aglutinado diz assim: o senhor tem Coca-Cola 2 litros? Essas pequenininhas não enchem nós não, e é caro pra caramba. Pergunto eu para você: quando é que as 2 famílias saem de novo juntas?
Então não são escolas diferentes. Um dispersivo visitando o caso de aglutinado. Eu sou aglutinado. Gente, tem uma coisa que eu entendo, é disso. Eu sou aglutinado. Eu gosto de furdunço, de muvuca, de gente. A gente fala ao mesmo tempo que come, pula comida. As crianças se metem na conversa da gente, corre para lá e para cá, limpa o nariz na toalha da mesa. É uma verdade. Se um dispersivo vê uma criança limpar o nariz na toalha da mesa, ele não come naquela casa nunca mais, nem nessa vida, nem nas 3 futuras. É cultural. É cultural familiar. Certo? E eu sou aglutinado. Minha mulher é dispersiva. Minha mulher pensa, filha de eremita, parente do abominável homem das neves. Ela gosta de viver na dela, não é defeito. Por muito tempo eu tive dificuldade para lidar com isso. Então você pega um dispersivo chegando na casa do aglutinado, aquele montão de gente na sala, falando tudo alegre, um povo ri, dinâmico. O dispersivo chega e ele diz: nossa, estou meio zonzo, está me dando uma dor de cabeça. Aquilo não é ambiente para ele, porque na casa do dispersivo você chega a um silêncio. Criança na casa do dispersivo não faz bagunça, os meninos chegam perto de tu e dizem: tio, boa noite. Você fala: menino, você fumou o quê, garoto? Onde é a Cracolândia? É outro ambiente, muito mais ordeiro, uma coisa. Uma mulher grávida na casa de um dispersivo, conversando com um grupo, e ela quer amamentar, ela diz o quê? Dá licença, ele está com fome, tá? Eu vou ali, já estou voltando, vou dar de mamar. Na casa do dispersivo, a criança começa a chorar, a mãe fala: isso é um bezerro, isso já quer mamar. Tira o peito, bota na boca do menino, na frente de todo mundo, porque ela não vai sair para não perder a piada. Aí alguém conta algo engraçado, ela ri, o peito sai da boca da criança, a criança já começa a procurar novamente. Escute só. Então, o que eu quero que você entenda, pode sorrir à vontade, eu só quero que você crie uma adaptação, para que você entenda que muitas vezes os parentes de seu cônjuge têm hábitos que são tóxicos para você, ok? Mas não é defeito, é o jeito, sua família. Não é sua família, é a nossa família, porque você não casou, eles vêm no pacote. Você consegue entender? Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como de diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Agora preste atenção no verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu quero começar conversando com vocês sobre essa exposição do texto. Não é bom que o homem esteja... Isso. Quem disse isso foi Deus, e se Deus falou que não é bom, é porque não é bom. Por isso, se você resolveu ficar solteiro, tem todo o direito. Se você não quer casar, é um direito que você tem, mas Deus diz que não é bom. Pastor, não é pior ser casado do que ser solteiro? Os problemas são diferentes, mas você vai ter do mesmo jeito. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Então casar ainda é a melhor opção. Pode não parecer para você agora que você está com saúde, você é jovem, você tem uma rede de relacionamento extremamente grande, mas fique doente. E o mundo tem mudado, os conceitos têm mudado, os valores têm mudado. Quando eu era mais novo, quando acontecia um acidente, as pessoas paravam para quê? Para socorrer.
Hoje, quando tem acidente, as pessoas param. Para quê? Filmar, fotografar. Foi lá pro cara assim, faz cara de quem está morrendo que eu vou tirar um selfie. Os valores estão mudando, ok? Então entenda uma coisa, não vem com esse discurso de ser casado. Ah, viver a dois é difícil. Ah, é? Criar filho é fácil? Viver com sogra é fácil? Então por que vão botar tudo na conta do casamento? Viver em família é desafiar, porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Então eu quero começar incentivando você que não casou. Case-se, venha sofrer com a gente. Certo? Deus diz que não é bom que o homem esteja. Então, em algum momento da sua história, se você negligenciar isso, pode ter certeza que o tempo é um funcionário de Deus para te mostrar que Deus sempre fala a verdade. Ok? Mas preste atenção, porque Deus vai criar a mulher para o homem. E me encanta a capacidade da mulher. Preste atenção. Eva já vem equipada, preparada, ferramentada. Com quem Eva aprendeu a cuidar de suas necessidades pessoais? Com quem Eva aprendeu a saber que o seu filho estava com dor de ouvido, que estava com cólica? Uma mulher que veio totalmente preparada para estar onde? Ao lado de um homem. Em algum momento, que eu não sei qual foi, o homem achou que estava acima da mulher. Não, a palavra submissão é apenas auxiliar a missão, mas o homem tentou subjugar a mulher, e mulher é igual gordura, ninguém segura. Apertou, ela pula. Sério, pode ver uma mulher gordinha que tenta conter, ela aperta que pula aqui. Apertou aqui, pula aqui, mas que vai pular, ok? Tentaram conter o sexo feminino. O homem tentou contê-la, certo? Através da violência, através do dinheiro, mas não tem jeito. A mulher foi, e glória a Deus por isso. Viva a mulher, em nome de Jesus. Mas a senhora crescer e aparecer, também não bota uma espora no calcanhar da senhora, não. A senhora tem que saber seu lugar. E nós vamos tratar um pouco disso, certo? De uma forma bem humorada, para não ofender ninguém, mas falar umas verdades que você nem veio aqui para ouvir. Então tem que ter sabedoria para falar. É ou não é verdade? Como é que eu vou falar para as sogras conterem suas toxinas? É ou não é verdade? Eu tenho que primeiro estar com soro antiofídico. É ou não é verdade? Para me defender das serpentes. Então a gente vai. Charlie Chaplin diz uma frase que me encanta. Chaplin dizia assim: se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdade, vocês teriam ouvido verdades que eu teimo em dizer brincando. Então eu vim aqui brincar de falar a verdade com você, certo? Você vai rir de você mesmo, vai rir do seu marido, vai rir dos seus filhos, você vai rir de todo mundo. Não tem problema, você só não pode perder a conotação, ok? Então Deus cria o homem, entrega, né? Depois uma mulher para ele, certo? E quando eu vejo isso, uma coisa que me desperta é, quando Deus cria o homem, há uma barreira entre os dois. O texto diz que Deus vinha conversar com o homem, mas há uma barreira, era um período do dia. Deus estava sempre com o homem, mas o homem não podia sentir isso. Então me parece que Deus deseja mostrar que está sempre presente com o homem, que gostaria de abraçá-lo, que gostaria de estar em sua companhia o tempo inteiro. E ele estava, mas o homem não sentia isso. O texto diz que na viração do dia era um momento, e Deus tem a ideia de criar a mulher, para que ele não vivesse só. E a mulher, na verdade, ela entra no cenário de uma forma muito especial. Ela entra como alguém que vai dar ao homem a proximidade que Deus sempre deu, mas o homem não era capaz de sentir. O dia que você descobrir que você não é esposa desse homem, você é uma representante de Deus, para que esse homem descubra através de você que Deus o ama. O dia que o marido descobrir que ele é um representante de Deus para cuidar da mulher, e muito mais do que apenas o marido,
Todas as vezes que você for falar algo com sua esposa, você perguntaria antes: o senhor falaria isso com ela? Falaria não, né? Pois é, eu estou afinzão de falar. É isso mesmo. Mas não pode não, né? É porque o senhor não falaria e eu sou seu representante. Isso. Você vai viver um casamento tão bom se a senhora pensar assim: será que Deus falaria assim com ele? E Deus fala lá com a senhora: não falaria, acalma seu coração. Sim, ok? Então qual é o grande problema? Eu quero começar pela formação do casamento, e tenho falado isso por onde tenho passado as minhas palestras, stand-up, pregações, porque o problema hoje que eu vejo é a falta de habilidade que as pessoas têm de resolverem seus problemas. Elas têm boas intenções, mas dizem que o que vale é a intenção, mas isso não é verdade não. Eu vou provar a você, quer ver? Suponhamos que lá na sua casa a garrafa de álcool furou, e a senhora, uma mulher econômica, prendada, para não perder o álcool, a senhora correu, pegou uma garrafa de Coca-Cola e colocou o álcool dentro, fechou e botou num cantinho. Boa intenção, sim ou não? Claro! Não desperdiçar o líquido. 2 semanas depois, deu um problema no fogão, pegou fogo. Quem é que chega? Seu marido. Ele diz: há um problema e eu vou resolver. O que ele vê no canto? Uma garrafa de Coca-Cola com água, porque é o que você imagina que tem dentro de uma garrafa com líquido incolor. Ele então abre com aquela sensação de um bombeiro que vai resolver o problema. Mira no fogo! Intenção boa, sim ou não? Todo mundo cheio de boas intenções. Quando de repente, uma explosão. Pensa a cara desse marido. Ele quer saber como é que a água agora está criando combustão. Ele acha que inventou agora um novo líquido. E agora ele todo chamuscado, sem entender nada, confuso, acaba de olhar pela porta e entra a mulher olhando aquela cena. E o que ela diz? Seu burro! Isso era! E o que ele pensa? Quem é a jumenta? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que está assim de marido com boas intenções, está assim de esposa com boas intenções, com mães bem intencionadas, com filhos bem intencionados, fazendo besteira, cheio de boas intenções. Pois é. Então eu tenho descoberto, a maioria das pessoas por onde eu tenho passado não se casaram com a pessoa errada, estão agindo da forma errada do lado da pessoa certa. Se corrigir o posicionamento, o casamento acerta. É ou não é? Se mudar sua postura, seu posicionamento, as coisas. Então, quantos aqui ainda não casaram, levante a mão. Os solteiros. Isso, legal, um povo legal, hein? Deus abençoe vocês pela inteligência que conserva, sobriedade. Mas hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse processo seletivo para escolher alguém, porque eu acho que isso é um principal. Primeiro, pare com esse negócio de esperar pela pessoa certa. Ela não existe. Pessoa certa não tem. Qual é o segredo, pastor? Aprender a amar a errada. Não, fala sério. Esse marido da senhora era o que a senhora esperava para a senhora? Essa mulher do senhor era isso mesmo que você queria? É lógico que não! Você amadureceu, cresceu e aprendeu a amar a pessoa, transformando ela na... Isso aí. E nós temos habilidade para fazer isso com filho, mas dificuldade para fazer com cônjuge. Porque mesmo quando você tem filho errado, você não quer amar o menino. Às vezes você tem raiva do amor que tem por... Devia tratar o marido assim também, que aí não tinha divórcio. Então escolher a pessoa. Primeiro, tire essa visão de que eu estou esperando uma pessoa que Deus escolheu para mim. Olha, Deus não está acostumando a fazer isso mais não. Ele fez lá no Jardim do Éden, deu ruim. Depois daquele dia Deus falou: agora eu não vou me meter nisso. Eu vou fazer um montão e é self-service. É ou não é verdade? Cada um pega o seu, usa seus critérios e não coloque a culpa em mim. Então a responsabilidade de escolher seu cônjuge é de quem? De quem?
Fui eu que escolhi a minha. Você escolhe o seu. Se errar, problema seu. Eu estou aqui para te dar informações. Quando a Bíblia fala de escolher cônjuge, olha que coisa linda. Não vos prendrais a um jugo. Isso. Caso com alguém que professa a mesma fé. Eu digo, católico, católico. Protestante, protestante. Espírita, espírito. Entendeu? Macumbeiro, macumbeiro. Muçulmano, muçulmano. Pelo menos estão juntos. Os católicos vão os dois para a paróquia. Louvado seja Deus. Um segura o terço, o outro reza a Ave Maria no caminho. Os espíritas, os dois vão para o salão, para o centro. Um leva a toalha branca, o outro copo com água. O muçulmano, né? Os dois montam a bomba. E depois um explode. Os crentes, os dois vão para a igreja. Um leva a Bíblia, o outro expulsa o demônio. Os macumbeiros, os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta. Não é verdade? Mas Salmo 133, Deus ordena a bênção onde há união. Glória a Deus. Então Deus diz, cada um no seu quadrado. Ah, pastor, não concordo. Tem uma amiga minha que é cristã e vive muito bem com um rapaz que é espírita. Acredito? Claro que eu acredito. Eu só queria fazer uma pergunta. Quando dessa união tão legal, nasceu uma criança, apresenta onde? O menino domingo vai para a reunião no centro ou para o culto, para a escola dominical? Ah, ninguém pensa lá na frente, né? Por isso que eu vim aqui te falar essas coisas ruins. As pessoas estão tomando decisões, está lá na Bíblia. O cara vai casar, o que a Bíblia diz? Parábola das 10 virgens, está lá, gente. O noivo vinha apanhar a noiva. Que tipo de noiva ele pegava? Tinha uma característica para ele pegar a noiva. Qual era? Lâmpada acesa. A mulher de lâmpada apagada ficava na pista. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Que é mais explícito do que isso? Não case com quem você não conhece. Escuro, escuro aqui. Não é escuro de sem luz, não. É de ausência de conhecimento, gente. Sabe nada da pessoa. Não foi lá investigar. Aí depois casa, vem falar comigo. Pastor, casei, pastor. Fiz uma besteira. Eu falei, eu não. Eu casei legal. Não, mas eu errei. Eu falei, mas eu não. Mas eu estou sofrendo. Mas eu não. Mas eu quero separar. Mas eu não. Mas o que você está querendo dizer? Que você tinha que vir aqui falar comigo antes. Agora não dá mais não. Você já casou? Então vai aqui o endereço na rede social. #chupa essa manga. Ninguém vem nos chamar, pastor. Na hora de pular no buraco, na hora de sair, me chama. A Bíblia está lá, não case com ninguém no escuro. No escuro, no escuro. Está lá, as mulheres com lâmpada apagada, não estava nem apagada, estava apagando. Eu não. E o noivo falou, aquele não pega não. Você tem que conhecer a moça, filho. Quer namorar uma moça? Procure saber quem já namorou. Faça uma pesquisa de campo. Vai lá e pergunte o cara, queridão, você já namorou fulano? Pois é, está comigo agora, Queria saber por que acabou, que crise teve. Fala comigo aí, se foi infidelidade. O que aconteceu? Ô gente, isso é uma coisa muito sóbria. Você está escolhendo alguém que vai viver com você até que a morte é muito tempo, filho. Uma sogra hoje pode viver 100 anos. Escolha direitinho. Porque... E as pessoas falam, pastor, o senhor é engraçado. Engraçado é quem não olha. Entende? Então, o que você precisa entender? Toda família, ela é pedagógica, ela ensina, ok? Cada lar tem a sua dinâmica, cada lar traz seus valores, seus horários ou até mesmo a negligência, que vai fazer que o membro daquela família vá procurar referências em outro local. Mas você não pode se casar com a pessoa sem saber de onde ela está vindo, o que traz consigo. Por exemplo, imagine uma moça criada num lar extremamente organizado. Horário para comer, só come na mesa, tudo bonitinho. Isso, a aguinha, o litro de água dentro da geladeira, do lado esquerdo do de leite. Os ovos numa temperatura mais amena. No banheiro, 3/6 para roupa suja. Lá um chinelo para andar dentro de casa, outro fora de casa. A menina foi treinada nesse ambiente. Ela cresce organizadinha, entendeu? Na casa dela, quando o litro d'água chegava no meio, era um alerta para todos os moradores. Está na hora de encher. Ela foi treinada assim.
Legal ou não é? Claro. Só que não tem só esse tipo de lar. Tem, por exemplo, a casa da mãe Joana. Lá não tem hora para comer, lá não tem hora para nada. Lá o camarada vai tomar água, toma quaitu, deixa só um dedo com litro dentro da geladeira. Parece que o cara que vai tomar depois deve ser um passarinho. Eu, na verdade, para tomar aquela... Esse camarada come na frente da televisão, não joga roupa no cesto, ele pega a cueca, segura assim nos dedos e remessa assim. Tem alguma coisa de errado nesse lar, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. É outro tipo de lar, desorganizado, sem horário, bagunçado. O que não pode acontecer? É a filha da organizadinha casar com o filho da mãe Joana. Porque se o filho da mãe Joana casa com a filha da mãe Joana, treinada no mesmo ambiente, quando ele arremessar a cueca, ela mete a cabeça e guarda no cesto, está tudo jóia. O que anda acontecendo? Pessoas treinadas em ambientes diferentes, ferramentadas em ambientes diferentes, não olham isso antes de cá e depois que se casam, entram em choque com as culturas de seus lares de origem. Você consegue entender? É muito simples. Você quer ver? Olha só, biblicamente. O Jacó estava fugindo lá da casa do pai dele, com aquela besteira que ele fez. Chega lá na terra do tio, o que ele vê? Uma menina chamada Raquelzinha. Pensa numa mulher bonita, porque o cara, para trabalhar 7 anos para casar com a mulher, tem que ser é ou não é? Ele trabalha 7 anos para casar com a Raquel. Trabalhou 7 anos no dia do casamento. Não sei se ele tomou uns graus, sei lá o que aconteceu com o cara. Escuro, o escuro. Ele se deitou na tenda com a mulher, de manhã cedo ele olhou, não era Raquel, era Lia. Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral, era meio bagunçadinha. O Jacó chegou na casa do sogro e falou: ô Labão! Labão! Você errou de mulher. Não era essa, eu trabalhei por causa da... E você me deu? Sabe o que o Labão disse? Deixa eu te falar uma coisa, Jacó. Aqui na nossa terra, nossa cultura não é assim. A mais nova não casa primeiro que a mais velha. Pô, Labão, 7 anos para me falar isso, pô. O que aconteceu com esse camarada? Negócios mal feitos. Tá assim de gente cometendo essa loucura. Não conhece o temperamento do rapaz, não sabe os valores que ele recebeu sobre companheirismo, sobre cumplicidade, sobre gestão de tempo, sonhos e projetos para a vida futura. As pessoas não conversam nada sobre isso. Se casam. Eu costumo brincar com famílias, por exemplo. Tem uma família que é muito comum hoje, está crescendo. A família das mulheres fortes. Aquelas que dominam, manda. Aquelas donas poderosas. O lar matriarcal, dominado pelas fêmeas, certo? É ela que toma conta, decide. Conhece alguém assim? Pois é. Tem alguma coisa de errado nesse lar? Tem alguma coisa de errado no lar onde a fêmea domina, sim ou não? Claro que não, gente. Para de botar defeito no lar dos outros. Nós estamos tratando o costume dos outros como defeito. É por isso que você está brigando com o seu marido. Porque você não olhou antes o costume dele. Ah, você é um ogro, come de frente à televisão. A vida inteira, entendeu? Eu como de frente à televisão. Mas eu aprendi que senta na mesa, dá a mão, ora. Menino, eu já orei. Quando fiz as compras, consagrei a comida inteira do mês. Eu, na verdade, não tem problema nenhum no lar onde a mulher domina. Não tem nada disso. Estou aqui defendendo machismo, feminismo. Eu estou dizendo que é um tipo de família, onde as mulheres são fortes. E nesse lar de mulher forte, a tendência é preparar meninas fortes e meninos passivos. Porque a menina cresce vendo a mãe. Menina criada nesse ambiente, você olha pequenininha, já é terrível. Ela bota a mão nas cadeiras, ela enfrenta todo mundo, o controle é dela, ela escolhe a roupa. Conhece alguém assim? Pois é, você é lá matriarcal, fêmeas fortes e machos fracos, passivos. Tem nada de errado nisso. Pastor, eu queria saber se eu tenho uma fêmea dessa assim lá em casa, como é que eu identifico? Fácil. Olha só, lá de mulher forte, a mulher diz assim: amor, eu queria fazer uma reforma aqui, trocar o piso aqui da sala, fazer um lavabo aqui, colocar um papel de parede lá. Eu já comprei o material, chamei o profissional, ele começa segunda-feira. O que você acha?
Esse tipo de mulher, ela não pede satisfação, ela resolve primeiro e comunica depois. Tem algo de errado nisso? Ah, já está mudando o culto. Gostei. Começou falando sim, mas já está falando não. É isso aí que eu quero, você levar isso para sua casa. Só que ainda tem o lado dos remanescentes, os machos alfa. Que esse cara que não toma mel, chupa abelha. O cara não parte o cabelo, racha a testa, não é verdade? O cara é macho em primeira, segunda e última instância. Conhece alguém assim? Levanta a mão. Pois é, conhece não, tá ruim. Tem homem aí? Faz assim então. Gostei. Uma espécie de extinção. Se você visse os olhos das mulheres olhando, porque tá uma classe ruim de ver. Essa garotada nova, os cabelos igual manda espada, chupada. Os machos esquisitos, rapaz. Escute só. Nesse lado, os machos alfas, fortes, os machos que nascem são criados e treinados para serem dominantes. E as fêmeas para serem mais passivas. Tem alguma coisa de errado no lado dominado para o homem? Sim ou não? Tem alguma coisa de errado no lado dominado por mulher? O que está errado? Ex-casar. Porque tem que ter muita maturidade. Eu sou treinado num lar de macho alfa, lá de lobo, dominador. Casei com uma mulher criada no lar de fêmea, no clube das hienas, das mulheres fortes, poderosas e dinâmicas. Eu me casei. O que eu tive que fazer para me manter casado, como estou 26 anos? Amadurecer. Saber que lá em casa tem território da hiena e do lobo. Tem lugar que é ela que domina, tem coisa que é ela que resolve, tem coisa que se os meus filhos falarem, eu digo, fala com a sua mãe, entendeu? É assim. Por exemplo, eu amo televisão, eu gosto. Você acha que eu tenho dinheiro para comprar uma televisão de 50 polegadas 4K? Você acha que eu tenho dinheiro? Você acha que eu tenho? Pois é, eu tenho mesmo. Você acha que eu gostaria de ter uma televisão 4K de 50 polegadas dentro do meu quarto? Você acha que eu tenho? Tem não, porque lá é território da hiena. Lá é ela que domina, é ela que manda. Eu tenho na sala eu tenho. Glória a Deus, porque eu mando em alguma coisa. Sim. Há um tempo atrás, a secretária lá de casa me disse: pastor, a patroa quer me mandar embora. Eu olhei para a secretária e falei: menina, ela manda mesmo. E se eu tentar te defender, nós vamos morar juntos. Se você quer casar com alguém extremamente forte, como você, não tem problema nenhum. Você só tem que ser maduro para saber que vai ter que dividir as coisas. Tem local onde a influência e a autoridade do outro sobressai a sua. Se você aprender isso, bola para frente, certo? Então uma menina treinada, por exemplo, num lar de lobos, de macho alfa, ela cresceu vendo quem resolver as coisas? O pai. E um cara treinado num lar de hiena, ele viu quem? Isso. Aí eles casam. 3 meses depois, as dobradiças das portas começam a soltar os parafusos. Aí a menina fala assim, filha do lobo: amor, a dobradiça da porta está soltando. Ele olha para ela e diz: eu vi, menina, que ele está um perigo, hein? Ela fala: esse camarada é maluco. Se fosse meu pai, ia lá e resolvia isso. E o que o rapaz está pensando? Vem falar comigo. Mamãe resolvia. Isso é defeito? Isso é cultura. Eles foram treinados assim, gente. Eu estou cansado de ver. Camarada treinado num lar gourmet, cresceu comendo comidinha fresquinha. A mãe dele fazia aquele arrozinho assim, que colocava um ovinho por cima assim. Mas pensa num tempero daquele arroz que ele comia assim. Cresceu assim. Quem foi o homem que cresceu comendo bem no lado da mamãe? Levante a mão. Isso. Aí vai casar. O que é que ele tinha que escolher? Uma mulher que sabe cozinhar. Pastor, mulher do século 21 tem que cozinhar? Por que homem do século 21 não come? A senhora casou com astronauta, é isso? Vai comer ração? Em barra? Não estou dizendo que mulher tem que ficar colado com o umbigo, não é isso não. Longe de mim. Agora, se o cara gosta, quantas mulheres aqui amam cozinhar? Levante a mão. Olha que beleza, olha assim. Então talvez você tenha for um cara do gourmet. Isso. Pastor, como é que a gente identifica mulher que cozinha? Chega perto dela e canta assim: lerê, lerê. Se ela fizer assim, ó,
Aí é parente da Isaura Cozinha. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que você tem suas preferências e a pessoa que vai se casar com você deve ter características que suprem uma boa parte de suas preferências. Porque se ele não suprir, quando ele não te der o que você esperava que ele te daria, você vai ficar frustrada com ele e vai achar que ele não é a pessoa certa para viver, entendeu? Ele é a pessoa certa, você só está pedindo a ele coisa que ele não sabe. Quer ver? Quantas mulheres aqui amariam receber pelo menos 4 vezes por ano flores? Levante a mão. Olha que beleza, as abelhas. Baixa a mão. Quantos homens aqui foram treinados nos lar das flores? Seu avô mandava para sua avó, seu pai para sua mãe, seu tio para sua tia. Você cresceu vendo um homem dar flor para a mulher? Levanta a mão. 2, 3. Ou seja, isso é não é regra. Entendeu? Aí o que acontece? Quando o seu marido não te manda flores, ele não é romântico, pastor. Não, filho, ele não foi treinado no lar das flores, entende? O grande problema é que hoje as pessoas estão requerendo do outro o que o outro não tem para... Queria que ele fosse mais romântico, pastor. Pois é, deveria ter casado com o filho do Dom Juan. Você casou com o filho do Lampião. Isso é ogro. Eu não sei que decepção é essa, gente. E pior, tudo é o Satanás, o Satanás, o Satanás. E olha que o bicho está preso, igual o Lula, não é verdade? A minha mente não consegue. A maioria dos problemas que eu tento ajudar as pessoas a resolverem, eles não são espirituais. São erros que as pessoas cometem. Erros, coisas simples e fáceis de resolver. Mas o mecanismo que as pessoas usam são dolorosos. Você quer ver? O marido fala para a mulher assim, ó: você manchou minha camisa. Ela fala: meu amor, foi sem querer. Ele diz: essa camisa era cara, usei só uma vez. E ela diz: deve ser o cloro da água. Ele diz: sua mãe deveria ter te ensinado a lavar roupa. Olha só, ela manchou a camisa dele, ele manchou a integridade da mãe dela. Tem gente que no discurso fala tanta besteira. Sabe por quê? Porque está nervoso. Repita uma frase comigo: nunca fale quando estiver nervoso. Ficou nervoso, cala essa boca. Porque quando você fica nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos e não há coordenação entre o que tu pensa e o que tu fala. Nervoso, a senhora vai falar o que não quer e depois não dá para tirar. Qual é a mulher que nunca ouviu o marido, durante um momento de nervosismo da senhora, ele falar assim com a senhora: fala baixo, fala baixo. E a senhora falar assim: eu não estou gritando. Dá vontade de ele matar ela. Quantos homens durante o nervoso já não falaram coisas que não deviam para sua esposa e depois ela machucada, ferida, olha para você e diz: queria entender por que você falou aquilo comigo. Ele olha para a senhora com a cara mais cínica do mundo e diz assim: você consegue entender? Tem ambiente emocional que o diálogo não é a melhor opção. Ficou nervoso, cala a boca. Outra coisa que as pessoas costumam fazer que destrói a comunicação, sabe o que é? Ironia. Tem gente que é ex-ironia. Você quer ver no auge da briga, o troço está pegando fogo. O diabo nem vai lá, que se ele for lá, ele não entra em ninguém, é alguém que entra nele. De tão tempestuoso que está o ambiente. Não. Um dos dois resolve ficar calado e dizer assim, ó: olha só, assim. Não, você está certo. Não, você está... Não. Errado é que isso... Quando alguém fala nesse tom, o que dá vontade de você fazer com a pessoa? Fala comigo, fala. Está tudo errado, gente. Se você aprender a usar a metodologia certa, e aí não tem jeito. Pastor, como é que faz isso? Quer ver? Vou te dar uma explicação. Quer ver? Imagine que o seu marido chame a senhora e fala assim: amor, eu queria amanhã ter um encontro amoroso. Dá um Rivotril para essas crianças. Faz uma comida assim leve, que eu vou chegar às 20 horas. Nós vamos jantar, assistir um filme, depois nós vamos namorar. Ela fala: joia. Ela prepara tudo. No outro dia, 20 horas, 21, 22, 23. Lá vem ele. Está demonstrando. Quando ele chega, olha o que ela fala: está escrito palhaça aqui. Está escrito palhaça. Que eu estou te esperando 10, 8.
Eu não vou esquentar, se você quiser comer que você come, porque nunca mais. Ela está certa ou está errada? Certa ou errada? Errada! Eu vou te dizer, se ela fosse cheia do Espírito Santo, o que essa mulher faria? Lá vem o marido, e ela está, eu quero matar ele, o senhor sabe que eu quero matar, na verdade, o senhor nem me dá força, que eu quero matar, tem um sentimento em mim que é um misto de Fred Krueger, Jason e o maníaco do parque, porque ela é cheia do Espírito Santo, mas ela é gente, ela está sentindo a mesma coisa que a outra, e quando ele quase está chegando, ela fala, Senhor, só me ajudem, e lá vem ele. Quando ele vem, ela reúne suas fegastas. Fala comigo, pelo amor de... Por que você chegou agora? E ele diz que peguei o ônibus às 18h30 para vir para casa. Depois 3 miliantes anunciaram, roubaram meu celular, minha carteira, levaram, me deram uma coronhada, fomos para a delegacia para mulher. O policial achou que eu fazia parte da quadrilha, quase que eu fui preso. O ônibus estava lotado até fazer a ocorrência de todo mundo. Ainda arrumei um dinheiro emprestado para chegar aqui, por isso estou chegando nessa hora. Pensa na cara dessa mulher que depois que ouviu o que aconteceu. Me perdoa, Senhor. Nossa, a gente faz mau juízo das pessoas assim com facilidade, né? Ainda bem que eu não falei nada. Ô, meu amor, graças a Deus que não aconteceu nada com você. Vem cá, filho, vou esquentar a comida. Você come, que sua noite ainda não acabou, não. Eu sou mais bandida que todos aqueles bandidos juntos. Um cara desse quer ser assaltado amanhã de novo.